Nas ruas de paralelepípedos do Recife antigo, onde o ar salgado do mar se mistura com o cheiro de história, vivia Clara, uma artesã de mãos talentosas e alma marcada pela saudade. Anos atrás, sua filha, a pequena Sofia, desaparecera sem deixar rastro, engolida pelo silêncio da cidade, deixando em seu lugar um vazio que nem o tempo conseguia preencher. Num domingo ensolarado, enquanto vagava sem rumo pelo mercado de pulgas da Rua do Bom Jesus, seus olhos pousaram em um objeto singular, quase escondido entre velharias e quinquilharias. Era uma boneca de porcelana, com cabelos de um castanho que lembrava as noites de lua cheia e olhos de vidro pintados de um azul profundo, quase hipnótico. Havia uma rachadura fina, como uma lágrima seca que descia de um dos olhos até o queixo rosado. Algo naquela imperfeição a chamou. Clara sentiu uma conexão estranha, uma familiaridade perturbadora. Sem hesitar, pagou o preço irrisório que o vendedor pediu e a levou para casa, para seu ateliê cheio de memórias inacabadas. Clara batizou de Aurora. Colocou-a em uma pequena cadeira de balanço no canto do quarto que era de Sofia. Naquela primeira noite, enquanto o Recife adormecia ao som das ondas distantes, Clara teve a impressão de que a boneca parecia um pouco maior do que quando a trouxera. Descartou o pensamento como um truque de seus olhos cansados, uma ilusão criada pelas sombras dançantes da noite. Mas na manhã seguinte, a sensação retornou mais forte. A cadeira de balanço parecia um pouco mais apertada para a boneca. Clara mediu-a com os olhos, comparando com a moldura da janela. Sim, parecia haver uma diferença mínima, quase imperceptível. Mas estava lá uma pontada de inquietação. A tocou, mas foi rapidamente substituída por uma estranha fascinação. A cada noite que passava, o fenômeno se repetia. Era um crescimento sutil, milimétrico, como uma planta que se estica em direção ao sol em câmera lenta. Suas feições de porcelana também começaram a mudar. A rachadura em seu rosto parecia diminuir. Sua pele de cerâmica ganhava um brilho mais quente, quase vivo. E os olhos, o azul pintado parecia adquirir profundidade, refletindo a luz do quarto com uma intensidade que a assustava e a encantava na mesma medida. Clara começou a sonhar com Sofia. Sonhos vívidos, cheios de detalhes que ela pensava ter esquecido. O som da risada da filha ecoando pela casa, o toque de seus pequenos dedos em seu rosto, o cheiro de seu cabelo depois do banho. Ao acordar, encontrava a Aurora um pouco maior e uma nova mudança sutil em seu rosto. Uma pintinha que surgia ao lado do nariz, idêntica à que Sofia tinha. A curva dos lábios que se tornava um sorriso familiar, aquele mesmo sorriso que iluminava suas manhãs. O medo inicial de Clara começou a se transformar em uma esperança doentia. Ela passou a alimentar a boneca com suas memórias mais preciosas. À noite, sentava-se ao lado de Aurora e contava histórias sobre Sofia. Falava sobre o primeiro dia de escola, sobre a vez que caíram juntas na areia da praia de Boa Viagem, sobre a canção de ninar que cantava para ela dormir. A cada história contada, uma parte de Sofia parecia se transferir para a porcelana, e a cada memória compartilhada, Clara sentia uma parte de si mesma se esvair,
uma névoa tomando conta de suas próprias lembranças. Sua mente começou a falhar, esquecia nomes e clientes, perdia o caminho de volta para casa, olhava para suas próprias mãos, sem reconhecê-las por um instante, mas nada disso importava. Quando olhava para Aurora, a boneca agora tinha o tamanho de uma criança de 5 anos. Sua pele, antes dura e fria, agora tinha a textura macia e quente da pele humana. Seus cabelos, antes fios sintéticos, agora eram sedosos e castanhos, caindo sobre seus ombros, e seus olhos agora piscavam. Uma noite, enquanto Clara penteava os cabelos de Aurora, a boneca virou a cabeça e falou. Sua voz era um sussurro, uma melodia quebrada, mas as palavras eram claras. Mamãe. O coração de Clara parou e depois disparou, como um pássaro assustado. Lágrimas inundaram seus olhos. Era a voz de Sofia! Era sua filha! Ela a abraçou, sentindo o calor do corpo que antes era porcelana, inalando o cheiro familiar que emanava dela. Sua Sofia havia voltado, mas a volta veio com um preço alto. Clara estava se tornando um fantasma em sua própria vida. Suas memórias de Sofia estavam desaparecendo, sendo substituídas pela realidade viva que estava diante dela. Ela não se lembrava mais do rosto da filha em fotografias, apenas o rosto da boneca que agora dormia em sua cama. O amor e a dor da perda, as emoções que a definiram por anos, estavam sendo consumidos, transferidos, devorados. Foi então que ela entendeu a verdade terrível. A Aurora não era um milagre, era um parasita, uma entidade sobrenatural que se alimentava da dor e da saudade de uma mãe para se construir, para roubar uma vida que não era sua. Ela estava se alimentando das memórias de Clara, consumindo sua essência para se tornar humana. A boneca não era Sofia, era um simulacro perfeito, construído com os tijolos da sua sanidade. Clara se viu diante de um dilema impossível, uma escolha que nenhuma mãe deveria ter que fazer. De um lado, a criatura que agora chamava de mãe, a personificação de seu maior desejo, sua filha renascida das cinzas da memória. Destruí-la seria como perder Sofia pela segunda vez, uma dor que ela sabia que não suportaria. Do outro lado estava a sua própria identidade, sua mente, suas lembranças. Continuar alimentando a boneca significaria se apagar completamente, tornar-se uma concha vazia, uma casca oca, cuja única função era sustentar a existência daquela criatura. Ela perderia não apenas a memória de Sofia, mas a memória de si mesma. Naquela noite, sob o olhar atento e amoroso da menina boneca que dormia tranquilamente, Clara pegou um martelo de seu ateliê. O metal frio pesava em sua mão, tão pesado quanto a decisão em seu coração. Ela caminhou até o quarto, as tábuas do assoalho rangendo como um aviso. A luz da lua entrava pela janela, iluminando o rosto sereno da criatura. Um rosto que era e não era o de sua filha. O que ela faria esmagaria a face da sua felicidade fabricada, da sua ilusão perfeita para salvar os fragmentos de quem ela era. Ou se entregaria completamente ao esquecimento, abraçando a doce mentira, até que não restasse mais nada de Clara, apenas a mãe de Aurora. O martelo tremia em sua mão, e no silêncio da noite recifense, apenas o som de sua respiração
e o batimento acelerado de seu coração respondiam à pergunta que ecoava em sua alma devastada. Clara, então, largou o martelo, abraçou a Aurora, aceitando seu triste destino.